Olá, vamos falar a respeito de auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria no MEI. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu acho interessante porque é melhor você pagar o MEI do que você não ter formalização nenhuma. E o MEI, vocês vão ver que não é caro você pagar o MEI, tá? Pouco mais de R$ 50. Não é caro você pagar o MEI e você tem benefícios previdenciários, você assegura a sua família no caso de doença, no caso de morte. Então é importante essa formalização, porque às vezes o autônomo realmente pagar 20% de um salário mínimo é um valor puxado, eu entendo isso, mas o MEI é justamente para dar a possibilidade de formalizar essas pessoas que não têm condições de recolher a Previdência Social como autônomo. E o legal disso é que a gente para pensar nessa contribuição previdenciária e a gente tem que entender uma coisa. O serviço público todos nós usamos, os hospitais públicos estão à disposição, as vacinas. Então nós temos que contribuir, uns vão contribuir mais, outros vão contribuir menos, mas a gente precisa contribuir. Então, o que a gente vai falar de salário maternidade? Eu sou uma mulher que engravidou e eu tenho direito, então, se a partir do 10º mês, tá? Você não pode, estou grávida, vou fazer um MEI para ter direito ao salário maternidade. Não, você não pode estar grávida, por isso que são 10 meses, porque se você fez o MEI de janeiro e engravidou em fevereiro, ok, quando a criança nascer, vai ter aí os 10 meses e você vai ter direito ao salário maternidade. Por que isso acontece assim? Para ninguém engravidar e fazer um MEI para ter direito ao salário maternidade, tá? Salário maternidade, claro, é de um salário mínimo. Auxílio-doença, você tem direito ao auxílio-doença quando você está no MEI? Sim. 12 meses de contribuição no mínimo. Então, eu comecei a pagar em janeiro do ano seguinte, se eu me acidentar, se eu adoecer, tiver câncer, eu vou ter direito a auxílio-doença. Vou ter direito à aposentadoria por invalidez? Sim, tudo no valor de um salário mínimo, tá? Vou ter direito à aposentadoria por invalidez? Sim, depois de contribuir por 12 meses. Se acontecer algum acidente e eu ficar inválida ou inválido, né? Você pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Mas você tem que contribuir por pelo menos 12 meses. Se acontecer alguma coisa com você antes dos 12 meses, você não vai ter direito. MEI vai conseguir se aposentar? Sim. MEI vai conseguir se aposentar. Mulheres aos 60 anos, homens aos 65 anos, e você tem uma carência aí mínima de contribuição de 180 meses, tá? Então, você tem que contribuir 180 meses para você ter direito. Então, 180 meses são 15 anos. Então, você tem que contribuir por pelo menos 15 anos e você tem que ter aí 60 anos para você ter direito ao MEI, tá? E aí, o que a gente vai levar em consideração? Eu sou autônoma, já contribuí a minha vida toda como autônoma, e aí, com 56 anos, eu quero fazer um MEI para me aposentar com 60 e ficar 4 anos pagando menos INSS. Posso? Não. Não posso, esse tipo não pode. A contribuição do MEI é uma contribuição diferenciada, tá? É uma contribuição para quem não tem condições de ser autônomo. Então, você vai ter que contribuir 15 anos, mulheres no mínimo 60 anos, homens no mínimo 65. Se eu falecer, meus dependentes têm direito à pensão? Sim. Se eu for preso, os meus familiares têm auxílio reclusão? Sim. Qual é a duração? Depende, tá? A duração pode durar 4 meses aí, da data da ocorrência, óbito ou prisão, para o cônjuge. Então, se eu fui presa, o meu cônjuge vai receber e estou em dia com o MEI,
o pagamento do MEI, meu cônjuge tem direito aí a 4 meses de auxílio. Então, isso só vai acontecer o quê? Se eu tiver contribuído por menos de 18 contribuições, isso vai acontecer se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha realizado 18 contribuições mensais. Então, se ele contribuiu há menos de 1 ano e meio, o cônjuge só recebe 4 meses e acabou. Se o casamento ou união estável tiver iniciado há menos de 2 anos antes do falecimento do segurado, também você recebe 4 meses de ajuda e acabou. Tá? E aí, o que vai acontecer? E se não é isso? E se eu já contribuí o MEI há mais de 18 meses? E se eu sou casado ou tenho união estável há mais de 2 anos? Como é que funciona? Bom, a gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha diz o seguinte: para o cônjuge inválido ou com deficiência, o benefício é devido enquanto durar a deficiência ou a invalidez, tá? E aí você considera os prazos que estão na tabela. Os filhos vão receber até 21 anos de idade, mais de 21 anos só em caso de invalidez ou deficiência. Então, o MEI você ajuda a assegurar aí que a sua família vai receber o benefício em caso de falecimento. Então, se você faleceu e o seu cônjuge tinha menos de 21 anos, ele vai receber o auxílio a pensão. Ele vai receber a pensão durante 3 anos. Se o cônjuge tinha entre 21 e 26 anos, vai receber a pensão durante 6 anos. Se tinha entre 27 e 29 anos, 10 anos de pensão. De 30 a 40 anos, 15 anos de pensão. De 41 anos a 43 anos, 20 anos de pensão. Acima de 44 anos, vitalício. Então, essas tabelas elas estão aumentando, tá? Foi aumentado 1 ano para cada faixa da tabela. Mas você tem uma em média e o importante é você saber o seguinte: abaixo de 45 anos, a sua pensão não vai ser vitalícia, ela vai ser durante um determinado tempo, tá? Então, o que é o mais importante aqui? O mais importante é você saber que o MEI tem direito a salário maternidade, a auxílio-doença, a aposentadoria, a deixar pensão para os dependentes. Então, é muito importante que esses pagamentos estejam em dia. E por fim aí, e se eu estiver doente e recebendo auxílio-doença? Eu tenho que pagar o INSS na guia do MEI? Não. Eu vou avisar que eu estou lá com auxílio-doença, vou mostrar na hora de fazer lá o vídeo, o episódio falando de como gerar guia de pagamento. Vou mostrar para vocês lá onde marcar o campo dizendo que você está recebendo auxílio-doença. E aí não vai ser calculado o MEI na guia de pagamento, vai ser só o ICMS ou ISS, conforme o caso. Então, o valor da guia é no mínimo de R$10. Então, se você é comerciante e paga R$5 de ICMS todo mês, e você está com auxílio-doença, você vai pagar, por exemplo, entrou com auxílio-doença em janeiro. Em janeiro você não vai pagar a guia do mês, porque você só tem R$5 para pagar. Em fevereiro, mais R$5, então você vai gerar uma guia em fevereiro, considerando o ICMS de R$5 de janeiro, o ICMS de R$5 de fevereiro e não tem o INSS. Por quê? Porque você está recebendo o auxílio-doença, tá? Então, enquanto você estiver recebendo auxílio-doença, salário maternidade, auxílio-reclusão, você não paga o INSS na guia do MEI. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha com as pessoas, se inscreve no canal, segue lá no podcast. Lá no podcast tem a possibilidade de você mandar áudio para mim. Então, comente, compartilhe, ajude esse canal a crescer. Tchau, tchau!